Boa noite, gente. Tudo em paz? Tranquilo? Vou afastar aqui um pouquinho, tá dando eco, né? Um pouquinho? Tranquilo? Então, vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente poder iniciar o nosso estudo de hoje, nossa temporada. Jesus querido, Mestre amado, mais uma vez nos colocamos diante do teu coração, Senhor, solicitando o amparo, a inspiração, a orientação, de forma que possamos aurir do plano espiritual os recursos de que necessitamos para a conversação fraternal em torno da substância do teu evangelho. Te rogamos, Senhor, possam esses benfeitores, abnegados trabalhadores da tua seara, nos envolver a todos em vibrações de paz, de harmonia, de compreensão fraternal, de forma que possamos ampliar a nossa compreensão, que possamos consolidar em nossos corações os teus ensinamentos. E te rogamos, Senhor, envolvei a todo o planeta Terra neste processo da transição, caminhando velozmente, acompanhando outros orbes no nosso sistema solar e seguindo em frente, sempre em frente, no processo da evolução. Abençoa todas as criaturas que utilizam este orbe no aprendizado, no resgate, no progresso. Se conosco hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, muita paz para todos. Aquele botãozinho alaranjado, será que não está acionado, não? Porque eu estou achando que está com um pouco de eco o microfone aqui. Tá não? Está normal para vocês? Tá? Ah, então sou eu, porque eu também uso aqui um aparelho auditivo, né, gente? É o retorno da voz, pode estar me afetando. Então vamos em frente, né? Temporada nova, sejam todos bem-vindos. Estou vendo a turminha da mocidade aqui, que alegria, viu? Recebê-los aqui. Um grande carinho, para nós uma grande honra que os jovens espíritos, jovem nessa encarnação, né? Essa turminha aí, tá, a hora que eu passar perto deles, eu tenho que pedir benção, né, gente? Benção, benção, vó, benção, vô, que é tudo mais velhinho do que eu, né? Mas a turminha que está estudando tão cedo assim é porque já vem mesmo com preparo para abraçar o trabalho, né? Então, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para participar conosco, tá? A gente está iniciando uma temporada nova, queremos agradecer demais a Sônia, está sempre na sala conosco, sempre no EMEG, nunca perde um, né? Agradecer muito, viu, Sônia, pela abertura semana passada, nos ajudando a renovar o nosso coração e o nosso entendimento. Agora melhorou um pouco, não sei se cortou o som, como é que está? Para mim melhorou um pouco. Então, muito obrigada, viu, Sônia? A turma está fazendo teste ali, vocês não preocupem, não. Vamos iniciar. Essa temporada, eu cheguei, pena que eu não peguei o estudo completo do Cláudio, mas já para minha satisfação, já fiquei sabendo que está gravado, né? Depois vai ser disponibilizado, porque ele falou sobre os ciclos na oficina do Evangelho, começa logo antes do EMEG, a partir das 19 horas, toda terça-feira. Então, vão ser 3 estudos sobre os ciclos. É muito importante para nós compreender. Eu não fazia ideia, né? Pelo menos não estava lembrando, porque eles até comentam, mas a gente com outras ocupações, eu não conectei uma coisa com a outra, né? E o tema completamente conectado com o que a gente vai trabalhar nessa temporada, que são as várias moradas da casa do Pai, né? Então, nós estamos diante do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo que a gente vai pegar é um pedaço do versículo 2, nem não é ele inteiro, mas nós vamos fazer a leitura do 1 ao 3 para ter um contexto, né, gente? Para a gente contextualizar o que é que nós vamos trabalhar, né, durante essas 7 semanas da nossa temporada do EMEG.
E eu vou ler aqui a Bíblia de Jerusalém, mas como é uma passagem privativa de João, exclusividade de João Evangelista, só ele conta essa história para nós. Então, o que nós vamos fazer? Peguei 4 traduções diferentes da Bíblia para observar, né? Pequenas diferenças, tá muito tranquilo. As diferenças são poucas coisas, algumas palavras, né? Como a gente percebe sempre em diferentes traduções. Agora, fiquei encantada de ver que justamente o pedacinho que a gente vai pegar, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está idêntico, Ctrl+C, Ctrl+V, nas 4 traduções. Eu falei, puxa, que coisa interessante, né? Então, eu vou fazer a primeira leitura aqui da Bíblia de Jerusalém, para a gente contextualizar, depois eu faço as outras 3 também, só para conhecer, né, gente? Primeira reunião tem que pipocar, né? Vocês fiquem à vontade, viu? Para participar conosco, para trazer comentários, trazer perguntas, vai ser uma alegria construirmos juntos, né? Esse trabalho. Então, a tradução da Bíblia de Jerusalém, João, capítulo 14, versículos do 1 ao 3. E ela fala o seguinte, essa tradução. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Cortei aqui, tá, gente? Respeitando, depois que eu fiz a seleção, é que eu fui observar que é a mesma seleção que Kardec faz, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo dedicado a esse mesmo tema, né? As várias moradas da casa, há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um ensinamento que ele vem com uma característica muito especial. Primeiro porque é João. João é o diferentão, né? João é o diferentão. Eu não sei o que ele aprontou, mas os outros 3 evangelistas, a gente chama normalmente de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque, segundo Emmanuel, lá no livro Consolador, eles trouxeram o cotidiano de Jesus, os fatos que aconteciam normalmente na vida de Jesus, né? Então, esse era o foco daqueles 3 evangelistas, por isso eles são chamados sinóticos. É muito comum a gente encontrar uma passagem trabalhada pelos 3. Cada um dá ali o seu colorido, né? Mas os 3 trabalhando a passagem. João Evangelista já é aquela exceção. Tem coisas que a gente só acha nele, né? Tem coisas que ele comenta junto com os outros, aí a gente vê os 4 comentando, né? São passagens, fatos mais marcantes da vida de Jesus, aí ele também comenta. Agora, esse texto aqui é muito interessante, porque ele está inserido no que a gente chama de o discurso de despedida de Jesus. É o último diálogo dele com os discípulos antes de ser feito prisioneiro. Pequenininho diálogo, sabe, gente? Ele começa na metade do capítulo 13 e vai até o 17. Até o 17, o bate-papo de Jesus com os discípulos nesse diálogo. Porque ele traz muito ensinamento ali, ele está, como diz o outro, passando, fez um resumão, igual o simulado que a turma faz aí para o vestibular, né? Para o Enem. Se o professor chega na sala, hoje é resumão, último dia. Vamos passar a matéria toda aqui para vocês, porque depois é com vocês aí na sequência. Então, Jesus traz muita coisa. Muito do que a gente ouve normalmente falar está nesse discurso de despedida. Vocês querem ver, por exemplo, aqui? Olha, eu anotei alguns, só para a gente ilustrar alguns dos ensinamentos que estão dentro, porque nós não vamos ler 3,5 capítulos, né, gente? Não dá. Mas seria o ideal, né?
conhecer tudo que Jesus fala. Só que ele abre tantas frentes de estudo que para nós fica quase que impossível, em uma temporada, abordar tudo isso, né? Ainda mais a nossa proposta dessa vez é ficar em um versículo só, menos de um pedaço do versículo 2, né? Para a gente trabalhar com um pouco mais de profundidade, abordando alguns ângulos diferenciados. Então, olha só o que é que ele fala. Com o pobre coitado do Pedro, né? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Está aqui, no capítulo 14, no 13, versículo 38. No 14:2 ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Mais adiante, no versículo 6, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está dentro desse diálogo também, desse discurso. Mais adiante, ele vai falar para a gente, não vos deixarei órfãos. No versículo 18. Olha que beleza, né? Eu não vos deixarei órfãos. E vai seguindo. No capítulo 14, é que ele fala do Consolador. Enviarei outro Paráclito, né? Outro Consolador, que vos fará lembrar tudo. Então, é um discurso muito rico, muito cheio de conteúdo. Mais à frente, no capítulo 16, olha o que ele fala. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Então, Jesus fala para ele, olha, isso aqui é só amostra grátis, eu tenho muito mais para falar, mas vocês não vão dar conta de escutar agora. E o versículo que a gente vai estudar, eu acho que está dentro desse conteúdo que Jesus não podia ampliar, né, para aquelas criaturas naquele momento. Vamos dar uma paradinha aqui, um break, como diz o outro, para a gente pensar uma coisa. Como é que o povo pensava acerca do universo no tempo de Jesus, hein, gente? Como será que eles imaginavam que era o universo no tempo de Jesus? Né? Será que eles tinham essa mesma percepção que nós? Será que eles tinham recursos de tecnologia, de pesquisa, de ciência, para poder ter, pelo menos da nossa Terra, do nosso planeta, o entendimento que nós temos hoje? Sabe como que eles pensavam que era o universo? No tempo do Cristo, com Jesus aqui ensinando para nós o Evangelho, achavam que a Terra era o centro do universo. Então, o que predominava era o geocentrismo, né? A Terra no centro do universo. E o que tinha além da Terra? Tinha o céu, que eles não conseguiam explicar, estava lá, e as estrelinhas ficavam tudo pregadas lá. Para a gente apreciar durante a noite, né? A função das estrelas, elas ficavam todas paradas, estáticas, pregadas no céu. E existia o embaixo, né? Era o embaixo da Terra, o céu acima e a Terra. E pronto. Era assim que eles entendiam o universo. E o Sol e a Lua, aí precisava explicar, dia e noite, como é que é isso. Eles achavam que o Sol e a Lua ficavam girando em torno da Terra. E eu revezando. Tá de dia é o Sol que está passando. Tá de noite é a Lua que está passando. Como é que você fala para uma pessoa dessa que a Terra não é o centro do universo? Só isso, só essa informação. Como é que você fala? Como que Jesus ia explicar isso para as pessoas naquele tempo? Não tinham condição de compreender. Não tinham a mínima condição de compreender as várias moradas na casa do Pai. E aí ele solta esse ensinamento, mas o que ele fala logo em seguida? Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ô, gente, olha, tem muito planeta por aí. Se não fosse desse jeito, eu ia falar para vocês o jeito que é. Né? Estou falando que tem muitas moradas, é porque tem muitas moradas na casa do Pai. Né? Então, o trabalho inteiro de Jesus para nos trazer pelo menos um chute inicial, para tentar despertar a nossa mente, para a gente começar a pensar a esse respeito. Né? Vamos pensar a esse respeito. Mas vamos ver, né? Aqui nas outras traduções como é que ficou.
a passagem, né? O que interessa para nós, como eu falei para vocês, não está alterado em nenhuma delas. Mas João Ferreira de Almeida, você está com a tradução aí, Cristina? Ah, você trouxe a de Jerusalém também hoje. É? Olha só, vou ler só esse pedacinho, hein? Imprimi aqui, ó. A tradução que eu trouxe do João Ferreira de Almeida é a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida de 1969, e é aquela que o Sobral usava. Né? Essa aqui? Ah, tá, essa pequenininha aqui. Né? Não tem a Bíblia completa, mas tem o Novo Testamento. Isso, então vocês podem conferir. Vou fazer a leitura aqui agora. Ó. Mesma coisa, João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Então mudou só a palavrinha, perturbe para turbe, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito. Então, ao invés de eu vos teria dito, ele coloca eu vulo teria dito, né? Vou preparar-vos lugar. Então, ele não fala um lugar, ele fala lugar, sem a designação do um antes, né? E fala também vou preparar, né? E se eu for, aí ele continua, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, o e se eu for está diferente, porque na Bíblia de Jerusalém traz e quando eu for. Se eu for para quando eu for, tem um bocadinho de diferença, né, gente? É coisa do tradutor aí, para a gente poder observar, né? Vou lá na de Jerusalém, ele fala, vou preparar-vos um lugar, e aqui, e vos preparar lugar, né? E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, lá na Bíblia de Jerusalém, e aqui, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. Lá está, virei novamente, né? Tranquila a diferença, e vos levarei para mim mesmo, né? Lá na de Jerusalém está aí, vos levarei comigo, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, pequenas diferenças, né, gente, de tradução, mas nada que afete o que a gente quer estudar. Na casa do meu pai, há várias moradas, há muitas moradas, né? O Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias também peguei para ver. A tradução dele parece com a da Bíblia de Jerusalém, mas também tem alteração, né? Ele fala, se não fosse assim, logo depois na casa de meu pai há muitas moradas, essa está igualzinha nas 4 traduções, ele põe entre parênteses, o se não fosse assim, ele deixa só o se, né? Se não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Se não fosse assim, eu não teria dito, né, que vou preparar um lugar para vós. Então, está um pouquinho diferente. E se eu for preparar um lugar para vós, então Haroldo também adota o e se. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Algumas também pequenas diferenças de tradução, mas o essencial, na casa de meu pai, há muitas moradas, né? E peguei a Bíblia do Peregrino, tá? A última tradução que eu resolvi colocar 4 para ficar como se fossem os 4 evangelistas. Né? Como é que é? Ave Maria, Não, você lê para nós, como assim você quer? Eu não quero, não. A Fernandinha vai ler para nós como é que está na Ave Maria. Aliás, eu tenho ali em casa, ganhei de presente da Júnia. Por favor, onde que está o microfone? Aí, de ladinho, por favor, Fernandinha. João, capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Olha, quase a parte inicial muito parecida com a Bíblia de Jerusalém, né? Palavra que tá diferente. É. E depois, na segunda parte aí, é que tem alguma outra palavrinha trocada, mas, por favor, Cristina. Obrigada, viu, Fernandinho? Tá você não vai fixar... Boa noite, gente. Você não vai fixar nesse ponto, mas como você está se dedicando às traduções, sim, me chamou a atenção, e aí a Fernandinha pode nos ajudar, porque ela é das letras. É muito diferente quando você fala, e se eu for, aí, e quando for, ou depois da Maria, depois de ter ido, depois de ir, alguma coisa assim. Porque se eu for, põe uma dúvida. É uma condição. Fernanda está ajudando aqui. Sim. Então, é um problema de tradução mesmo, igual Toninho e Jussara sempre falaram, tradução. O que não diminui nenhuma nem outra, mas se a gente for ao pé da letra, faz diferença, sim. Uma coisa é você falar se eu for, outra é quando eu for, porque quando eu já defini que eu irei. Eu não vou hoje, eu não vou amanhã, mas em um momento, em algum lugar, eu irei. O Wilson abaixou o volume ali, achei excelente, adorei. Na minha temporada, você cuida disso, hein? Eu não vou preocupar, não. Adorei isso. E vou colocar mais pimenta ainda para apertar. Mas não é isso. Empate. 2 traduções trazem e se, outras 2 aqui trazem e quando. Aí, como a Fernandinha trouxe mais uma, 5 desempata, né? Então, aqui na da Ave Maria, deixa eu ver como é que ele coloca aqui. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir, piorou. Porque... Aí, o que ele traz? Depois de ir e vos preparar um lugar, mas aí ele também confirmou que vai, né? Ele não ficou o se. Depois de ir e vos preparar um lugar, o se ficou, mas o interessante, Haroldo Dutra Dias mantém o se. Portanto, ele deve ter pesquisado muito, deve ter descido engasgado, mas desceu. Esse se, né, gente? Olha que interessante o que é. Eu não ia fazer isso. Eu já tinha falado, Jussara, pega só seu versículo, fica quieta no seu canto. Porque quanto mais você pegar, mais vai abrir. Né? Mais vai abrir. Mas está certo, é isso mesmo. Né? O evangelho é para a gente fazer pergunta, é para a gente questionar. Responder é com o tempo nosso íntimo. Não adianta vir resposta pronta, não. Vocês já observaram isso? Resposta pronta que vem de fora, às vezes ela atende ao nosso intelecto ali no momento, mais ou menos, depois você até esquece. O que era mesmo? Eu sei que alguém falou sobre isso, não lembro mais onde, vou pesquisar, né? Mas quando ela ecoa e faz sentido e consolida no íntimo, acabou. É conhecimento consolidado, e aí você sente e fala, mesmo que não seja com as mesmas palavras, a ideia é coerente, né, com aquilo que está sendo tratado. Então, tradução é uma coisa interessante, né? Tradução é muito interessante. Nós fizemos essa opção porque era só João. Então, vamos complicar um pouquinho mais, né? Já que não tem outros evangelistas para a gente comparar como que cada um viu, vamos ver como é que cada tradutor entendeu essa passagem. E eu vou ler rapidamente aqui a da Bíblia do Peregrino, que eu não li ainda, né, gente? Ela é uma tradução de 1997, Luiz Alonso Schockel. Acho que é isso. Editora Paulus também, que é uma editora católica também, né? Edição brasileira de 2017. Mas a tradução se refere a 1997, que foi a tradução de Luiz Alonso Schockel. A versão dele, né? Não fiqueis perturbados. Olha, já traz um pouco diferente, né? Estava lá, não se perturbe, não se turbe, não se perturbe. Nas 3 traduções anteriores. Ele fala, não fiqueis perturbados. Né? Crede em Deus e crede em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e o tiver preparado, voltarei para levar-vos comigo, para que estejais onde eu estou. Então, mais uma tradução aqui. Agora, por que Jesus começa essa história desse jeito? Não se perturbe o vosso coração. Ô, Ju, Por que será que a turma estava perturbada, né, Tony? eu vou, Por favor, Tony. vou te interromper um minutinho, só antes de você entrar aí nesse início de reflexão, Ah, porque mesmo na Bíblia de Jerusalém tem uma pequena diferença exatamente no início do versículo 1. da tradução que você está para essa aqui, Sim, que é de 73. exatamente. Como é que está aí, Toninho? O seu está não se turbe o vosso coração, não é isso? Não se perturbe Não se perturbe o vosso coração. vosso coração. Nessa tradução, nessa versão já está, cesse de perturbar-se o vosso coração. Olha, foi a É a mesma coisa, isso. Só que eles ajustaram aí esse iniciozinho do versículo 1. Ô, Toninho, então explica para nós, né, por que eles... a Bíblia é de Jerusalém. O que acontece? Estou aqui com a edição de 1973, ela é mais velhinha. Toninho e Cristina Simonetti. Oi? A sua de quando, Cristina? 2002, Cristina É a mesma Simonetti. minha, 2002. Aí, então, o Toninho e a Cristina Simonetti estão com uma tradução de 2002, atualizada. Atualizada, se bem que a minha também é. Aí na de vocês deve estar escrito... não, a minha está escrito nova edição revista. Revista e ampliada. Aí, ó, tá vendo? Achamos onde que está. Revista e ampliada. Isso. A tradução que o Toninho e a Cristina estão usando, ela não só foi revista, como essa minha aqui, mas ela foi ampliada com novas informações, com Exatamente. pequenas alterações, né? Então, temos que cuidar de tudo isso. Cuidar de tudo isso, né? Mas, ô, gente, por que os discípulos estavam perturbados? É simples, basta voltar no capítulo 13, dá uma olhadinha. Contexto, né, gente? Nós estamos tentando contextualizar qual que é o ensinamento, onde que está. O capítulo 13, ele começa com a passagem do lava-pés e vai falar da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Dentro dessa passagem do lava-pés, ela é grande, depois tem aqui o anúncio da traição de Judas e logo depois começa esse discurso de Jesus da despedida, onde Jesus vai falar que o Pedro vai negar ele 3 vezes. Então, o que acontece? Lá no capítulo 13, versículo 21, Jesus fala assim, tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou, em verdade vos digo, um de vós me entregará. É onde começa a complicação, né? E a turma começa, sou eu, senhor? Sou eu? Né? Todo mundo quer saber, eu sou culpado, né, Cláudia? A Cláudia estava falando da culpa ali. Será que eu sou culpado? Foi ontem, né? A culpa foi ontem, hoje foi outra história. Então, Jesus está aqui, primeiro falando para os discípulos, alguém aqui vai me trair. Imagina, solta uma bomba dessa. Imagina você falar assim, gente, está boa essa reunião, mas tem um aqui que vai me trair. Já começa a ficar um clima pesadão, não começa? Todo mundo começa a ficar inseguro no coração, começa um a olhar para a cara do outro, será? Será que é esse aí? Eu acho que não sou eu não, mas será que é esse aí? Né? E aí, o que acontece logo em seguida? Né? Jesus aí, ele vai falar do Judas, naturalmente, né? Tem a passagem com Judas, o Judas sai para trair Jesus, né? E aí o Pedro vai falar, né? Lá na frente, lá no capítulo 13, versículo 36, Pedro lhe diz, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Esse é o Pedro, valente, lá falando com Jesus. E Jesus lhe responde, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Aí o povo, aí o que acontece com os discípulos na hora dessa? O líder, Pedro, o sucessor direto, né? Estava sendo preparado para ser o sucessor direto de Jesus. O que ele vai negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar?
Aqui já estava de noite, tá, gente? Já depois da ceia. Eles já estavam saindo, como diz o outro, a caminho lá do Monte das Oliveiras, né, onde Jesus vai suar sangue na prece dele, né, narrado por Lucas, que é médico, tem um peso enorme isso, né? Então, o coração estava como dos discípulos. Tem uma notinha de pé de página aqui, até vocês confiram se tem aí na Bíblia de Jerusalém de vocês, está assim, letra P. O anúncio da traição de Judas da partida de Jesus e da negação de Pedro perturbou os apóstolos. Jesus quer fortalecê-los na fé e é essa a ideia que perpassa todo esse capítulo. Ele está se referindo ao capítulo 14. Essa nota está referente ao versículo 1 do capítulo 14. Então, tem aí, gente? Tem não, né? A tradução diferente, olha só. A letrinha é letra P. Aqui o versículo 1 do capítulo 14 está na letra E. E como é que está o texto, Toninho? O texto diz assim: os versículos 1 e 2 demarcam o texto de Deuteronômio, capítulo 1, sim, versículos de 19 a 33. Ah, sim. É. No momento de passar para a terra prometida, capítulo 13, versículo 11 e seguintes, não se deve temer os inimigos, Deuteronômio 1, 29. Aqui, o mundo submetido a Satanás, capítulo 13, 27, acho que 16, 33, mas ter confiança em Deus, ao contrário dos hebreus, conforme Deuteronômio 1, 32. Pois como Deus fizera, Cristo parte à frente a fim de preparar, Targum, um lugar para os discípulos. Deuteronômio 1, 33, Hebreus 6, 19 e 20 e 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 1. Que beleza, hein? Que nota grande, né? Aí está bastante explicado. O senhor está assim também, né, Cristina? Essa referência de Deuteronômio, na verdade, ela tem no cantinho aqui, ó. Deuteronômio 1, 21. Tá só assim, tá? No cantinho das referências de texto, correlação textual, né? Eu nem cheguei a pegar o Antigo Testamento para não ampliar demais, né? Mas está muito interessante. Agora, essa nota aqui, vamos usar uma palavra bonita, está mais palatável, não tá, gente? Essa notinha aqui falou assim, olha, o anúncio da traição de Judas, da partida de Jesus, que eu não falei isso para vocês, está aqui também, ele anunciou, né? Vão me prender, eu vou ser sacrificado, vou morrer, né? Então, ainda tinha mais isso para acrescentar perturbação aos apóstolos. E da negação de Pedro, perturbou os apóstolos. Jesus quer fortalecê-los na fé. É a ideia que perpassa todo esse capítulo, que é o capítulo 14, que é uma parte do discurso da despedida de Jesus, né? Então, tem todo esse contexto. A turma estava perturbada, estava em desequilíbrio. E Jesus começa a fazer o resumão do Enem. Resumão do Enem, porque daí a pouco mesmo, porque ele vai ser preso logo, né? Praticamente amanhecendo, ele já está sendo julgado. Pois não. Jussara, eu acabei ficando presa lá no capítulo 13. No 13, vamos voltar no 13. No versículo 21, está escrito assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aí eu fiquei pensando que lá no 14 ele, né, dá uma recomendação e fala para a gente não se turbar ou não se perturbar ou cessar de turbar-se. Mas ele não se turbou, não, uai? Eu fiquei presa nesse Jesus turbou-se, né? E não consegui sair. Olha, você sabe que assim, guardada a distância astronômica que nos separa do Cristo, a gente pode até tentar compreender, porque ele sabia do que ia acontecer a seguir, né? Tanto que ele está narrando para eles aqui. Alguém vai me trair, alguém vai... Atrás aqui tem uma coisa linda. Levantou contra mim seu calcanhar, que é para fazer referência ao Antigo Testamento, né? Está no capítulo 13 aí atrás. Então,
ele está fazendo todo esse percurso para preparar o coração dos discípulos para ficarem sem o mestre. Eles iam ter que ficar em pé nas próprias pernas, sem a presença física de Jesus. E Jesus sabia que ele tinha que passar um resumão agora. É a última hora. Qualquer coisa que ele quisesse falar, teria que ser dito ali, naquele momento, naquela hora, daquele jeito ali. Então, perturba o coração, por quê? Imagina, esse versículo que nós estamos estudando, vamos estudar, na casa de meu pai há muitas moradas, só isso daí. Não, vou só dar essa deixa para a turma, para o futuro, para o pessoal lá da mocidade, que vai lá no EMEG, no início da temporada, poder pensar um pouquinho, porque naquela época lá, não tinha o menor sentido Jesus falar isso para eles, porque para eles, o que tinha de morada? Era a terra. E quando você morria, você ia para o céu ou você ia para o inferno. Acabou. Não entendeu, Fernandinha? Posso? Pode, Toninho. Quem aproveita e comenta, acho que é a fala da Fernanda, né? O que ela quis colocar é o seguinte: no capítulo 14, no início do texto que a Jussara trouxe no versículo 1, Jesus está orientando para que os discípulos não se perturbassem. E no capítulo 13, no versículo 21, o texto diz que ele se perturbou em espírito. Né? É isso que ela fez a colocação. Eu só queria contribuir fazendo uma reflexão para a gente, que o texto, né, é o que chega para nós. Sim. Ele é um escrito ou um relato daquele que passou essas informações. Então, o versículo 21, a impressão é do João, não é de Jesus. Sim. A impressão de João sobre a situação, o momento, a expressão, a questão comportamental, ele pode ter se expressado assim para colocar no texto. Na visão dele, Jesus se perturbou em espírito. Deve ter feito um semblante diferente. Fez um semblante diferente. Eu vou mudar de assunto aqui agora. Aí a pessoa fica assim, você fala, ficou sério ali. Mas o momento era sério. Sim. Porque a festa era muito importante, era algo marcante para o judeu, que a gente tem que considerar a cultura aí também, né? Então, qualquer, talvez ali, movimento diferente de Jesus pode ter parecido uma situação totalmente atípica para aqueles que estavam presentes. Ele estava presente. Então, aqui a impressão é dele. É o João que está colocando que Jesus se perturbou. Uhum. Né? Não é Jesus que está dizendo que ele se perturbou. Ele não está dizendo isso. É o evangelista que está colocando dessa forma. Né? O escrito está chegando para a gente desse jeito. Então, uma visão do evangelista. Isso. Né? Bernardinho, aproveita e pesquisa aí para mim o perturbar, enquanto eu solto uma fala aqui. Você está sem celular aí? Você pesquisou? Então, passa o microfone para o Cláudio fazer favor, só para ele falar o que é o perturbar no dicionário. Perturbar é um verbo transitivo direto e pronominal. E aí? Tá. Sinônimos. Não, brincando, vamos falar o significado sério agora. Né? Ser alvo de alteração ou transtorno. Causar desordem. Problemas perturbam a ordem. Um exemplo, o enjoo me perturbou hoje. O outro significado. Deixou de ter controle sobre. Perder o equilíbrio. Provocar tristeza ou descontentamento em. Estorvar, criar dificuldades para. Atordoar, causar uma sensação de incômodo. Pronto, fiquei no causar tristeza. Sabe por quê? Jesus fala numa outra passagem, minha alma está triste até a morte. Minha alma está triste até a morte. Né? Oi? Anunciou-se. Angustiou-se. Né? Outra tradução. Angustiou-se. Você está com... É outra tradução da Bíblia que ela está ali. Angustiou-se. Sim, né? São as várias versões. Tradução de João Ferreira, né?
Aqui, a Fernandinha, então o Cláudio fez o dever da Fernandinha, mas a Cristina quer falar também, o Toninho também. É só para poder Por favor, dar, isso, é só para dar um exemplo, né? Assim, que eu acho que as questões visuais ficam mais fáceis da gente assimilar, nos ajudam a assimilar. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de assistir ou acompanhar a série The Chosen, que é uma série famosa aí que relata a questão dos escolhidos de Jesus, né? É uma série que ficou em evidência, deve ser retomada esse ano agora aí pra gente. Esse momento da ceia pascal tem várias situações na dramatização que o autor, né, colocou lá, em que Jesus chora durante a ceia. Exatamente na perspectiva de olhar para os discípulos e ele, na figura dele, perceber que eles não tinham entendido tudo que ele tinha para passar até então. Eles ainda não tinham despertado para tudo que eles iam vivenciar. Então, um desses momentos é esse momento que ele fala que, né, quem mete a mão no prato comigo vai me trair. Entendeu? Por isso que eu pedi para falar antes, por causa da série. E aí, eu vou lembrar para nós, porque nunca é demais, e para quem ainda está começando a doutrina, que na questão 100 de O Livro dos Espíritos, nós vamos entender quem é Cristo, quem é Jesus, o que é Espírito puro. O Espírito puro não se perturba, no entendimento que nós temos da língua portuguesa. Agora, não se perturba, é sereno e tranquilo, mas não tem sentimento, não tem emoção, não. Então, foi excelente você pegar antes de mim, porque agora eu só quero lembrar da questão 100, a escala espírita. Gente, isso é muito sério. Quando a gente ficar aflito, muito aflito, vamos lá para a questão 100. Eu nunca vi uma questão tão consoladora. Eu tenho um carinho muito especial por essa escala espírita, porque ela coloca a gente no lugar que a gente tem que estar, mas dá esperança do futuro. Então, não estou mudando o seu tema não, tá? Mas é porque, de qualquer forma, toda vez que a gente cai nisso, então, assim, João sentiu isso mesmo, porque o João, com certeza, se perturbou, porque por mais evoluído que João fosse, ele era um dos 12, né? E aí a fala do Toninho fechou meu raciocínio e eu estou concluindo. Espírito puro não se perturba na nossa condição. Tudo que nós temos não tem nada a ver com o espírito puro. Nós só vamos entender isso quando a gente ficar puro. Mas tem emoção. Chora. Eu acredito na tristeza. Não a nossa tristeza depressiva, que nos joga no chão, mas aquela tristeza assim, puxa vida. Não entendeu ainda, e aquela dor assim, eu queria tanto que eles saíssem dessa condição, né? Eu acho que esses espíritos sofrem muito por nós, não na condição que nós entendemos de sofrimento, mas eles não são felizes plenamente com a nossa imperfeição. Eles abandonam os paraísos celestes, entre aspas, os lugares mais harmoniosos. E aí eu vou lembrar alguém que está no meio do caminho, mas está bem acima de nós, que é Bezerra de Menezes, né? Deixa de aceitar um convite de Maria, que Maria libertou, falou, você está livre, agora você não tem nada mais que te prende, escolhe para onde você vai, escolhe a morada para onde você vai, porque nessa terra você não precisa ficar. Aí ele vai dizer, não dou conta. Tem almas que eu amo e que estão em sofrimento. Eu vou ter que ficar para ajudar. Isso um Bezerra de Menezes, que eu falo, assim, eu ajoelharia no chão, né, para falar de Bezerra de Menezes. Imagina o Cristo, né? Obrigada. Essa agitação foi maravilhosa. Eu mudei até de lugar. Mas é isso mesmo, gente. A gente não pode achar que um espírito puro é uma estátua de mármore. Ele tem sentimento. Sentimento, a gente não vai perder nunca. Sentimento é a base, né? Virtudes são a base. Então, esse perturbar, quando o Cláudio leu ali um sinônimo que fala da tristeza, de se entristecer, eu entendi aí. Assim, o meu coração aceitou a perturbação de Jesus nesse sentido, né? De se entristecer por ter que trazer um discurso tão longo, né, exclusivo do João, mas
mais de 3 capítulos de ensinamentos que eles não estavam ainda, era só para dar o chute inicial, né? Eles ainda iam ter que passar muito, a própria humanidade ia ter que caminhar muito em termos de ciência, o próprio Jesus falou isso. Quando ele fala do Consolador, do Paráclito, ele fala, olha, vai ter que esperar. É porque lá na frente, quando vier o Espírito da Verdade, que meu Pai vai enviar, é que vocês vão entender isso. Tem coisa que não vai dar para falar agora, né? Então, isso tudo vai trazendo para nós elementos de compreensão do Evangelho. Pois não? Só me esclarece aqui. Seria a compaixão que foi falada no domingo? Esse sentimento do Espírito puro seria essa compaixão que a gente tem que desenvolver, né? Sim, todos os sentimentos puros, os sentimentos bons, as virtudes. Compaixão é uma delas. Compaixão é uma expressão do amor, né? O amor, a gente costuma falar que ele é um grande sol e que irradia vários raios. Cada raio, fraternidade é um raio do amor, né? Compaixão é outro raio do amor. Caridade, a gente costuma dizer que é o amor na prática, né? Amor em prática é sinônimo de caridade. E paciência, benevolência, tudo enquanto a virtude que a gente foi imaginando, lembrando, é uma expressão do amor, é um aspecto do amor, que é a essência de todo o Espírito puro, né? Pois não, Elmo? Jussara, eu não vou sair do texto, não, mas vou mudar um pouquinho. Tá. A semana passada, no final do Apocalipse, no Sim. capítulo 22, no finalzinho que o Toninho aqui trouxe, está lá falando que Jesus vem. Eu ainda brinquei com o Toninho que eu estava provocando ele, porque Jesus nunca foi. E aqui agora nós pegamos o título dessa passagem, né, no capítulo 14, Jesus promete voltar. Exatamente. E mais ainda, aqui está assim, ó. Quer ver? E se eu for e vos preparar outro lugar? Ele fala, se eu for. E logo na frente fala, virei outra vez. Isso. Quer dizer, fala que está voltando. Vamos apertar, porque senão não tem graça. Depois que vai voltar. Não, tem que complicar, senão não tem graça, né, gente? Senão não tem graça. Então, assim, não é a segunda vinda, tá? Não é a segunda vinda. Mas Jesus está falando claro aqui, ó, eu vou e tem mais. Eu vou preparar lugar para vocês lá e eu venho buscar, viu? Fica tranquilo que eu venho aqui buscar vocês para levar para lá onde eu estou. Então, complica, né, Elmo? Complica. Como é que nós vamos entender isso? Aí nós já começamos a perceber a dica de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E tem um detalhe aqui que é fundamental. O pronome possessivo que está aqui é qual que Jesus usa? Ele fala meu pai. Ele não partilhou isso com a gente, não. O Evangelho tem essas pegadinhas, né, Cristina? Tem essas pegadinhas. Uma coisa é quando ele fala Pai Nosso que estás no céu. Ele está se referindo ao pai dele e ao nosso, é o pai da galera. É o pai de todo mundo, democrático, né? É o pai de todo mundo conhece e alcança. Pai Nosso que está no céu. Tem hora que ele fala assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele me tirou um peso do coração, aí vocês não fazem ideia. Porque se a gente não analisa esse pronomezinho que vem antes, você fica querendo ser perfeito igual Deus, porque Jesus mandou. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Aí você fala, minha Nossa Senhora, ele quer que eu seja perfeito igual Deus. Não, meu filho, pega leve, ele não está te falando nem do nível dele, não. Ele está falando do nosso, como vosso Pai Celestial. Então, é dentro da sua compreensão do que seja a perfeição. O que você entende que é perfeição? Faça isso. É isso. Qual que é o seu melhor? Faça isso. É isso que ele quer dizer quando ele fala sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é. Então, uma coisa é o nosso Pai, outra coisa é o vosso Pai, outra coisa é o meu Pai, porque é o Pai dele, nós não damos conta de alcançar. É dentro do entendimento dele. Vocês já imaginaram qual que era, eu vou jogar para 2000 anos atrás, o entendimento de Jesus sobre o universo há 2000 anos atrás? Enquanto a turma estava pensando que só a Terra era o centro de tudo, e tinha o céu com as estrelinhas pregadas, e Deus morava ali, e tinha o inferno ali embaixo, no submundo, era isso que eles pensavam.
E Jesus fala, o meu Pai, na casa do meu Pai. Então, dentro do que eu conheço de universo, eu fico pensando pelo que nós conhecemos do universo hoje. A ciência da Terra, pelo que ela já conhece do universo hoje. Trouxe dados, tá, gente? Mais de 8 páginas de pesquisa já, porque eu adoro essa matéria. Né? Gosto de pesquisar astronomia, gosto de pesquisar a origem da vida, a origem de tudo. Né? Gosto. Então, estou repesquisando, estou juntando muita coisa, fazendo resumão, para trazer alguns poucos dados sobre o universo, para não assustar ninguém, mas para a gente meditar também. Então, ele está falando do ponto de vista dele, meu Pai. Agora, tem um outro detalhe, porque senão fica parecendo que Jesus é muito se achando, apesar dele poder se achar, porque ele é perfeito, mas ele não se acha só, não. Porque tem uma outra passagem em que ele fala assim, daquele dia e da hora, quando ele está falando do fim dos tempos, das tribulações de Jerusalém. Ele fala, daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos, nem os santos, nem o filho, nem ele, mas só o Pai que está no... Acabou o pronome possessivo, virou o Pai. Aí nem ele alcança a compreensão da situação naquele momento. Olha, um pronome, né, antes de uma palavra, como é que há todo um estudo de evolução para a gente que nós podemos fazer em cima disso aqui. Oi? Não, é o quê? É bonita demais da conta. Demais da conta, Fernandinho. Aí a gente entende o Chico, né? É o Eli, eu vou te passar, viu, Eli? A gente entende o Chico quando o Emmanuel leva ele naquela viagem. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana, sabe? Porque hoje era só chute inicial, né? Então, o Emmanuel leva o Chico numa viagem, vai saindo da Terra, e ele vai vendo a Terra ficar para trás, o sistema solar, né? A coisa vai ficando grandiosa demais. Ele ficou num aperto, e quando ele acorda, ele fala assim, mas eu me deu uma vontade de sentar na minha cama, tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, gente? Vamos fazer um trem mais fácil aqui, do que pensar nesse trem desse tamanho, que a gente não sabe que tamanho que é. Não é? E eu vou trazer umas coisas que vão apertar vocês, e já vou falar mais. Preparem-se, porque ou a gente começa nessa hora, Fernandinha, eu lembrei da Fernandinha, falei, o acaso não existe mesmo. Ou a gente se abandona à providência divina, de verdade, ou você entra em crise existencial, quando você vai abordar uns assuntos desses. Eli, por favor. Assim, eu vejo que você estava em reunião e o Cristo veio em carne, ele poderia manifestar ali diante deles, né? Porque eles também estavam na mesma situação, qualquer tipo de sentimento dele mesmo, né? Angústia, tristeza na condição, né? Não é assim, que ele ia extrapolar pelo fato dele ser o Cristo, né? Como ele estava veio encarnado para ficar em carne, a manifestação dele perante a ele seria até um bom exemplo para os demais discípulos, né? Sim. Eu vejo assim, nessa ótica, né? Não, Jesus, ele foi todo expressivo do ponto de vista do sentimento. Ele chorou. Quando Lázaro, coitado, está lá sepultado, Jesus chora, né? Jesus sorri gente, também, né? Junto com os discípulos, participa de festa, transforma a água em vinho para ajudar a festa. Bebum, chamaram ele de Bebum, né? Esse aí é beberrão, comilão, está lá textualmente na Bíblia. Esse é beberrão e comilão. Ainda acusaram Jesus assim, né? Então, assim, ele é todo expressão. Caridade, quantas coisas ele fez, até fora da programação, que fica claro para a gente que está fora da programação, quando ele cura a mulher, a filha da mulher, cananeia, aquela que a mulher chega e pede a Jesus, né, para curar a filha, que era uma obsidiada, e Jesus fala, olha, não está no meu programa, não. Essa é a minha tradução, estou traduzindo a Bíblia. Lá está escrito assim, né? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fica bem ao pai de família tirar o pão dos filhos, não é assim? Estou tentando lembrar, tá, gente?
e dá-lo aos cachorrinhos. E dá aos cachorrinhos. Não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher responde o que para ele? É, senhor, verdade, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. E Jesus fala, mulher, essa fé sua aí não tem como eu negar, não. Né? Essa fé desse tamanho aí não tem como eu negar, não. Seja feito como tu queres. Ou a sua filha está curada. Né? À distância, porque a dona foi sozinha, a filha não foi. Né? Então, essa cura mostra para a gente que são coisas fora da programação. Jesus falou claro ali, isso aí não está no meu programa. E ela fala, eu sei, senhor, mas eu sei que o senhor pode. Eu sei que o senhor pode. Então, ela identificou o tamanho do Cristo ali diante dela e sabia que podia pedir. A mesma coisa da mulher hemorroísa. Né? Eu sei que se eu tocar na roupa dele, para mim é suficiente. 12 anos, né? Se não me engano, 12 anos com a enfermidade. Aí ela foi lá, de levinho, no meio do povo, encosta na roupa de Jesus. E Jesus fala, quem me tocou? Quem me tocou? Senti que de mim saiu virtude. Os discípulos voltam, mestre, pega leve, meu amigo. Essa multidão aqui, esse empurra. O senhor está querendo saber quem te tocou? É mais fácil saber quem não tocou, porque está todo mundo empurrando aqui. Pior que, né, o povo na rua aí, caminhando todo mundo junto. Então, o que acontece? Empurra, né? E Jesus fala, mas eu senti que de mim saiu virtude. E ela ficou, né, sensibilizada, agora eu tenho que falar a verdade. Gente, é uma exposição de humildade dessa mulher, porque a mulher era considerada impura quando ela tinha um fluxo sanguíneo. E ela estava há 12 anos com uma enfermidade desse tipo. Então, qualquer um que encostasse nela, pela lei mosaica, pelos rituais, ia ter que cumprir ritual de purificação. E ela se revela. Ela fala, Senhor, sou eu, né? Fui eu que te toquei. E curou na hora, e ficou curado na hora. Então, Jesus, minha filha, mais uma, né? Que ele fala, você está livre desse mal. É uma das traduções, né? Você está curada desse mal. Jesus não veio aqui com um script escrito, tudo que ele ia fazer, A mais B mais C, e não pode fazer nada fora disso. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele é o criador, co-criador, vamos colocar a palavra certa, né? Ele é o co-criador do planeta Terra. Quando a nebulosa solar se desprende, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, Jesus estava ali com a turma. E a turma, aqui, Jesus, esse pedaço aqui é seu, entrega a terra para Jesus. E Jesus recebe esse pedacinho de nuvem cósmica e começa a trabalhar a formação do planeta Terra para receber a gente, para a gente poder. Então, imagina a condição dele na hora de fazer um discurso desse. Não, hoje é dia de voltar. Essa turma vai ficar sem a minha presença física e preciso de ter pelo menos um alicercezinho básico. Esses aqui são os 11, porque um já tinha, né? Um já tinha saído fora, que era o Judas Iscariotes. Eram os 11 que iam ser os pilares da revelação, da divulgação do cristianismo, da boa nova, para chegar até nós. Então, Jesus está preparando o coração dessa turma. Traz um pouquinho de ensinamento, dá um pouquinho de esperança, revela algumas coisas para eles sentirem. Ele é diferente, esse cara é diferente. Né? Ele é o Messias que a gente estava esperando. Porque nem isso, às vezes, eles não tinham consolidado ainda no coração. Né? Então, gente, semana que vem tem mais, tá? Semana que vem nós vamos começar com Kardec. E Kardec fala assim, olha, a casa do Pai é o universo. E a gente fala assim, entendi. E claro, todo mundo entendeu, a casa do Pai é o universo. Quero saber se vocês entendem o que é o universo. E se já pararam para meditar a esse respeito. Vai dar crise existencial, tá? Já falo, preparem os corações para grandes reflexões. Muito obrigado, que Jesus seja conosco. Fernandinha hoje que vai fazer a prece para nós, né, Cristina? Cristina vai fazer a prece para nós. Vou sentar de cá, Cristina, para você ficar. Vou ficar aqui, junto. Eu nem falei para o pessoal que tem... Rapidinho, Cristina. Gente, aqui,
Quem ficou na dúvida aí, quer ver um miudinho dos 3 versículos, 1, 2 e 3 de João, capítulo 14, o nosso querido Honório Onofre Abreu, né, com o livro Luz Imperecível, ele tem 3 capítulos nesse livro aqui, ó, um sobre cada um dos versículos. E aí ele vai, pedacinho por pedacinho, vai comentar, tá? Cada um desses pedacinhos. O nosso interesse aqui, que nós nem chegamos a comentar com vocês, mas falamos isso a semana passada, é abordar 3 aspectos. As moradas, todas físicas, o universo, até chegar ao nosso corpo físico. Todas as moradas que a gente conseguir abordar num estudo desse. Depois nós vamos passar para um outro aspecto, que são as moradas no plano espiritual. Tem casa lá? Tem e pode comprar. Quer comprar uma casa? Pode. Nosso lar vende casa. Pode comprar. Eu vou falar o preço da casa, tá? Como é que vocês fazem para comprar? Já pode começar a juntar para comprar. E vou falar também do terceiro aspecto, que é a nossa casa mental, tá? Então, as divisões, né? Aí, cada um se situa. Tem uma frase do Emmanuel que é belíssima. Última frase, tá, Cristina? Só para a gente encerrar. Olha o que o Emmanuel fala aqui. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Pensa nisso. Mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Vamos trabalhar isso, tá? Não ligou, não, Cristina. Perguntar do usufruto. Porque o trem me perturba. Eu fico perturbadinha com o usufruto. Com a propriedade e usufruto. Tadinha de mim. A perturbação fica boa mesmo. Aí eu vou perguntar, essa casa de lá é usufruto ou é propriedade? Pode anotar. E minha primeira pergunta, não, eu estou perguntando mesmo. Aqui é usufruto e lá. É propriedade ou é usufruto? Põe isso lá nas suas anotações, hein? Gostei disso. Gente, que coisa boa, né? Antes da prece, a gente quer dar um recadinho importante da casa, que no próximo sábado, vou olhar para ele para não errar o horário, de 16 às 17h30, é o retorno da evangelização infantil da nossa casa. Não, é o projeto da família. Mocidade, evangelização da criança, a palestra no salão para os pais e demais presentes, né? Então, retorna sábado agora. Coisa boa, graças a Deus. De 4 às 5h30. A companheira está perguntando a partir de qual idade a evangelização. Toninho está respondendo, a partir do momento que reencarna. Reencarnou, já pode vir. E lembrando que já existe a evangelização no ventre, já existem projetos espíritas aqui em BH e no Brasil, muitos já desenvolvidos para as mamães e os papais grávidos, né? Já ajudar a evangelizar a criança ainda no útero. Quem sabe uma hora terá aqui também. Já tem casas espíritas que já adotaram esse trabalho, né? Então, está muito além do que a gente imagina, né? Já pode começar no útero. Ai, que delícia, fiquei até arrepiada. Então, nós vamos nos acalmar, deixar passar essa agitação, essa euforia, que apesar de, às vezes, ser exagerada da nossa parte, mas, na verdade, é o coração feliz, é o coração alegre e agradecido a Deus, nosso Pai, por oportunidades como essa na nossa encarnação. Então, é esse mestre inesquecível, esse mestre que nos tutela na terra, que a governa em nome do Pai e que nos auxilia na nossa jornada, enquanto aqui estamos. A esse mestre agradecemos muito mesmo. Entregamos a ele as nossas inquietações mais íntimas, mais profundas, aquelas que estão lá no quarto secreto da nossa alma,
confiando que Ele, em nome do Pai, trabalha pela felicidade de todos nós aqui na Terra e aguarda a nossa cooperação, o nosso trabalho íntimo, o nosso esforço pessoal. Então, a esse mestre agradecemos muito e a todos os amigos espirituais e benfeitores que dirigem esta casa e coordenam o EMEG, esse grupo de estudos que nós temos tanto carinho e é tão importante para todos nós. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis caídos em tentação. Livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, vão em paz. Até a próxima terça-feira, cheia de perguntas em cima da Juju.